Então, boa tarde a todos. Isso, obrigada. Quando nós vamos pensar a respeito do próximo, normalmente a gente fica pensando assim, o meu próximo é o meu marido, o meu próximo é o meu filho, o meu próximo é o meu pai e a minha mãe, o meu próximo é este ou aquele, né? É natural, porque são aquelas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa casa, que normalmente é a nossa referência. E outras tantas vezes esse próximo fica vinculado ao que nós lembramos de parentela física ou a parentela corporal, os laços de consanguinidade. Então este é o meu próximo, porque ele está pertinho de mim, porque a gente veio do mesmo sangue, da mesma família. Mas quando Jesus pregava na sinagoga, porque no sábado, eles se reuniam, alguém pegava um dos pergaminhos da Torá, fazia uma leitura da Sagrada Escritura e depois discorria, fazia a interpretação dessa leitura. Jesus, nesse sábado, estava na sinagoga, quando um rabino, né, depois das suas interpretações, lhe perguntou: quem é, então, o meu próximo? E aí Jesus, na sua sabedoria imensa, notável, né? Jesus, então, chega e diz assim, não respondeu, o próximo é esse. Ele diz, viajava certo homem de Jerusalém a Jericó. No trajeto, ele foi assaltado por ladrões que o espoliaram e espancaram barbaramente, deixando-o semi-morto à beira da estrada. Aconteceu de transitar por ali um sacerdote que, vendo-o, passou ao largo. O dirigente espírita, a pessoa que vem fazer a exposição doutrinária, viu e passou. Não é só o sacerdote. A gente daqui também. Do mesmo modo, também um levita, um homem da lei, um juiz, um promotor, um advogado, passou por ali. Chegando ao lugar e deparando com o ferido, apressou o passo e passou ligeirito. Um samaritano, porém, ao passar pela referida estrada e vendo o viajor naquele estado, aproximou-se dele, cheio de compaixão. Pensou-lhe as feridas. Aí a gente vai no dicionário, descobrir o que é pensar, né? Tu vai lá, bota uma coisinha aí, aperta as feridas. Reanimou-o. E levando-o consigo até a primeira hospedaria, ali o deixou entregue aos cuidados do dono da hospedaria, pagando antecipadamente as diárias prováveis, né? E dizendo que quando ele voltasse do retorno de sua viagem, ele pagaria o que a mais fosse necessário em função dos cuidados com este homem machucado. Aí no final, Jesus pergunta ao rabino, qual destes três te parece haver sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o rabino rapidamente respondeu, né? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai e faze tu o mesmo, né? Disse Jesus ao rabino. E aí a gente fica pensando, né? A gente vê gente andrajosa na rua e nós temos medo de nos aproximar. Temos sim, temos. Nós nunca sabemos qual vai ser a reação da pessoa, né? Nós vemos pessoas atiradas, completamente embriagadas e temos medo, porque não sabemos qual vai ser a reação dessa pessoa. Temos. Então nós temos essa dificuldade ainda, né? Mas a par disso tudo, quando o Vinícius, ele vem nos falar exatamente a respeito desse assunto, de quem é o nosso próximo, esse livro hoje tem uma capa já com cores, com gravura na frente, está muito mais bonito. E o autor é Vinícius ou Pedro Camargo, né? E se chama Em Torno do Mestre. Vinícius vem dizer uma coisa fantástica. Ele disse que o próximo, né, podemos entender também como sendo o próximo, aquele que usa de misericórdia para com aqueles que sofrem e passam ao nosso lado. Não precisa estar ao nosso lado. Ele pode passar
do nosso lado. Porque no mais das vezes, nós ficamos imaginando que nós temos o compromisso, a obrigação, somente com aqueles que são da nossa consanguinidade, com a minha família. Aí um dia eu lembro de um diálogo entre colegas, quando uma pessoa disse assim, ah, porque eu fico preocupada. A outra disse, não, meu motivo de preocupação é a minha família e ponto. Aqui, nesse momento, nesta casa espírita, onde se fala de doutrina espírita, cumpre nos lembrar que a verdadeira família não é a família consanguínea, a família corporal, mas sim a família espiritual, porque nem todos estão aqui conosco, né? Esta família magna que se chama humanidade e que está aqui não é à toa, é para nós nos ampararmos uns aos outros e prosseguir na caminhada evolutiva, pois espíritos imortais nós somos. A nossa família é o nosso compromisso primeiro. Não podemos jamais esquecer disso. Porque tem gente que acha, não, é a família, deixa para lá. Vamos ajudar o próximo, vamos ajudar os necessitados e a família vai ficando. Não pode ser assim. Ela é o nosso compromisso primeiro. A gente veio inserido nesse corpo familiar, nesta constelação familiar, por compromissos espirituais. Nós precisamos de ajustes. Então, eles são nosso próximo, sim. E até bem próximos, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho essa ideia de proximidade. Quem é esse meu próximo, né? Jesus veio falar nesta parábola da compaixão e da misericórdia. Mas a misericórdia, aqui ele disse que a pessoa foi espoliada, ela foi roubada e foi machucada. Ela foi ferida brutalmente, né? Mas na nossa vida, muitas vezes nós não encontramos pessoas espancadas e brutalmente e, além disso, roubadas. Há casos desses, sim. As manchetes dos jornais, as notícias nos dizem a todo momento que isso existe. E isso é contínuo e permanente no dia a dia das nossas vidas. Mas vem falar também de que nós temos que ter compaixão, que este próximo caído, machucado, pode ser aquela criatura que sofre a dor da separação, sofre a dor do desprezo, sofre a dor da derrota, sofre a dor da perda, e por aí vai. Também nós podemos entender como aquela criatura que foi salteada, que foi espoliada e que foi ferida brutalmente, como aquelas criaturas que ignoram. E nós temos que ter compaixão e misericórdia por aquelas criaturas que ignoram. E que porque ignoram, cometem os maiores absurdos. Nós cometemos também, talvez numa escala menor, ainda cometemos alguma bobagem. Numa escala talvez menor. Mas ainda tem aqueles que ignoram e ignoram muito. E acabam então cometendo os maiores delitos, os maiores equívocos, muito mais pela ignorância, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus já nos alertava isto no momento do seu maior sacrifício. Não sei se aquele foi maior, mas enfim, né? Quando ele diz, Pai, perdoa, porque eles aí não sabem o que estão fazendo, né? E a gente precisa pensar que aquele outro também não sabe o que está fazendo, né? E às vezes age para conosco de uma forma leviana, de uma forma grosseira, de uma forma brutal no trânsito, aqui e em qualquer lugar. E a gente precisa entender que eles fazem isso porque ignoram, sim. Também nós precisamos, assim como aquele samaritano, teve compaixão e misericórdia para aquele homem machucado e roubado e lesado, né, nos seus bens, né? Nós temos que também ter compaixão para com aqueles que se comprazem ainda na corrupção, na criminalidade, na vulgaridade, na viciação. Enfim, nós temos que ter compaixão e misericórdia para com todos. E quando nós lembramos disso, nós temos que também fazer uma referência àquele momento em que Jesus diz que não são os médicos, aliás, os sãos que precisam de médicos,
e são os doentes. Então, aqueles que sofrem estão doentes das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Aqueles, ou até fisicamente, do seu corpo físico, né? Aqueles que têm dores físicas. Aqueles que ignoram também são criaturas doentes. São doentes da informação, são doentes da cultura, não sabem quem são e o que estão fazendo aqui. E aqueles que se comprazem ainda, né? Na corrupção, na criminalidade, na vulgaridade, na viciação, esses realmente não sabem o que estão fazendo. São crianças, precisam da nossa compaixão para que possam se acordar e se educarem. Aí nós precisamos lembrar também dessa passagem, né, toda, quando Vinícius vem falar a respeito dessa parábola do Consolador, do Samaritano. Ele vem nos dizer que quando ainda, aquele que ainda se mantém indiferente, aquele que ainda se mantém impassível com relação a quem quer que seja, que transite pelo seu caminho, não precisa ser a família, não precisa ser o colega de trabalho, não precisa ser um amigo, aquele qualquer, o companheiro da casa espírita. Então, quando ainda nós estamos indiferentes e impassíveis ao que acontece ao nosso lado, isto demonstra, isso tem o significado de que nós estamos distantes, de que nós não estamos próximos ainda da lei de Deus. E Jesus sintetiza muito a lei divina, né? Quando ele vem e diz assim, Moisés veio e disse tudo isso, mas eu digo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como nós nos amamos. Como nós nos amamos, nós temos que amar o outro também, né? E lembrando que quando Jesus diz que amar o outro era tão importante como nós amarmos a nós mesmos, isso significaria que para amar nós temos que amar o próximo como a nós mesmos para podermos amar a Deus. Nós jamais conseguiríamos amar Deus, o nosso Pai Criador, sem compartilhar deste amor que nós precisamos ter com aquele que conosco transita na jornada terrena. Emmanuel, neste livrinho aqui, Fonte Viva, tem capinha nova também, né? Lá na frente, no seu capítulo 71. Eu vou dar o título porque o título parece que não combina com o que diz, mas combina sim. Vai falar, aproveita, e a gente aproveitar o momento e fazer algumas coisas que ele vai nos dizer aqui. Onde eu estou, não posso me perder. Aqui. Quando a gente vai ler esse capítulo do Aproveita, logo no início, os 2 primeiros parágrafos, Emmanuel, através de Chico Xavier, vem nos dizer 2 coisas preciosíssimas. A primeira, a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Então, a gente sai daqui, desta posição pequenininha aqui, para chegar lá adiante, né? Naquela escada evolutiva, que é uma escada, né? A gente brincou na outra semana, aqui na quinta-feira, aquela escada de Jacó, mas que a gente interpretava aquela escada que Jacó tinha sonhado de chegar a Deus. Aquela escada é hoje esse desafio que nos cabe, de progredirmos e chegarmos até o nosso Pai, né? É um desafio que nos é lançado. Então, quando a gente lembra dessa afirmação de Emmanuel, ele vem dizer que a vida é processo de crescimento da alma. A alma é um espírito encarnado. Processo de crescimento, não se cresce tudo num dia. Isso é contra a natureza. Ninguém dá saltos, nem um homem. Para descobrir a penicilina, aquela criatura levou muito tempo. Para chegarmos a essa lâmpada aqui, Thomas Alva Edison levou tempo. Né? Se tivesse desistido, não tinha isso ainda. Que bom que ele não desistiu, né? Eu acho. E assim é conosco também, não podemos desistir. Aí Emmanuel vem e diz assim, a segunda lição de Emmanuel. Aproveita as lutas e dificuldades da senda
quer dizer do caminho, para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Então, vai expandir a ti, vai crescer, criatura, mas não te esquece que quando tu cresce, tu tem que levar junto o teu crescimento, no teu crescimento e para o teu crescimento, aquelas criaturas que estão contigo. As criaturas da família, as criaturas do trabalho, aquele colega chato, que ele nunca entende nada, que ele não lê os manuais e que depois ele fica perguntando tudo, a gente está fazendo o trabalho da gente, tem que salvar. Isso eu sei. É lá naquele disquetezinho, salva lá, e aí atende o telefone. Não, fulano, não é bem assim. Tá bom, volta para lá, digita mais um pouquinho, porque isso eu sei, né, Beth? Isso eu sei fazer. Então, a Rê também sabe que eu sei fazer isso. Então, a gente tem que ter paciência nessa hora, né? E vamos dividir, vamos atender esta criatura. Ela não está aí por acaso, né? Então, Emmanuel vai nos dizer adiante duas coisas, ele nos disse. Que nós temos que crescer, nós estamos aqui, não é a passeio, é um processo de crescimento. 2, que as lutas e as dificuldades que nós vamos atravessando e vamos nos dando experiência, essa experiência nós temos que repartir e ajudando com esse know-how, que chique isso, né? Com esse know-how que a gente vai aprendendo, essa manha, né? Nós vamos ajudando aqueles que ainda não conseguem, né, atender a chamada da luta e enfrentar as dificuldades do hoje. Então, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: aprendamos para esclarecer. Então, nós não temos que só aprender, nós temos que aprender para esclarecer aquele que não consegue aprender ainda. Ele vem dizer que nós temos entesourar, ou seja, trazer, né, guardar dentro de nós o que nós aprendemos, o que nós captamos, o que nós conseguimos, obtemos, conquistamos para ajudar. Para ajudar, não é à toa que a gente nasce numa família que tem o dinheiro suficiente para nos dar boas escolas, boas faculdades, e a gente ganhar o canudinho de papel. Tá, depois eu ganhei o canudinho de papel, e daí eu faço de conta que eu dou o professor Ney Lobo, assim, está aqui em espírito. Faz assim para nós, né, em perispírito, assim. Tá, gurias, e daí? Já me formei, já ganhei o canudo de papel, já fiz meu prós, o meu mestrado, meu doutorado, tá? E daí? O que tu vai fazer com tudo isso? Só ganhar o biometal? Não vai levar. E aí? Né? Então, para ajudar, engrandeçamos-nos. A gente cresce, né? A gente dilata o conhecimento, a gente expande. Então, a gente se engrandece para quê? Para proteger aquele que ainda não tem de condições de se proteger sozinho, da sua prover a sua autoproteção, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela moral, seja ela material. E ele vem dizendo por final, nesses 4 itenzinhos, eduquemo-nos para servir, senão a nossa educação não vai ter sentido. Mas lá pelas tantas, logo adiante, Emmanuel, que é danado, né? Ele ainda vai dizer que está mais do que na hora, se a gente ainda não aprendeu, né? Se nós ainda não conseguimos aprender, que nós temos que dividir, que das 4 operações, somar é importante, sim. Subtrair algumas coisas também. Multiplicar é importantíssimo. Mas talvez das 4 operações, a mais importante em se tratando de próximo é dividir. Se ainda não conseguimos dividir com o próximo, está na hora da gente aprender. Porque é com ele que nós temos que compartilhar e nos decidir, nos movimentar para sustentar esse próximo nas necessidades que possam ele ter. E nós vamos dividir, nós vamos compartilhar e sustentar o próximo com aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa inteligência, as nossas aquisições culturais, a sabedoria que já temos. Porque sabedoria não tem nada a ver com informação. Com as habilidades criativas que nós temos.
Desta vida, Isabel, nem um bordadinho. Bordadinho era você fazer um pontinho de cruz, porque a gente era obrigado a aprender nas aulas, né, porque senão não passava. Então, o resto, isso, nem tricô, nem crochê, nem pintura, nem coisíssima nenhuma. Então, vocês vão ter que dividir comigo. Ter que dividir comigo as habilidades criativas e os nossos bens materiais, evidentemente. Porque não é possível, né? Nós ainda vemos famílias em que tem pessoas extremamente abastadas e há outras pessoas da famílias, e famílias consanguíneas, gente, que passam necessidades terríveis. Não é possível que a gente não dá torcicolo. A gente pode virar para lá, virar para cá, e ir um pouquinho mais, não vai, porque não dá para forçar a natureza, mas a gente enxerga um pouquinho lá atrás, não dói. Né? Precisamos fazer esse esforço, sim. A gente até está aqui por este motivo. Aí Emmanuel vai nos dizer, quando ele fala que nós temos que dividir, né? Aprender para esclarecer, entesourar para ajudar, agradecer para proteger, educar para servir, ele vem mais um bocadinho, ele diz assim: quem guarda para si os bens que a vida proporcionou, apenas se adora. Se eu retenho tudo o que a vida me ofereceu, porque a família que eu vim pedia, né? As oportunidades surgiram, muito provavelmente eu fui merecedora, mas se eu guardar só para mim, quem guarda só para si tudo isso apenas se adorna, se enfeita. Entretanto, aquele que espalha os benefícios conquistados, sejam de ordem que for, ordem material, ordem afetiva, né? Afetiva, cultural, intelectual, sejam de que ordem forem, este cresce constantemente. E esse, evidentemente, espalha a luz ao seu próximo. Né? Então, quem nos diz isso? É a lei de ação e reação. Aquilo que vai, volta. Aquilo que fica, não vai para lugar nenhum, às vezes vira sombra. Porque avoluma, né? E faz sombra para a gente mesmo. Então, precisamos compartilhar, sim, né? E a lei de ação e reação diz: aquilo que vai, positivo ou negativo, volta. Então, que a gente possa emitir sempre coisas muito boas, né? Que as nossas obras sejam sempre coisas boas que vão na direção do outro, deste próximo, para que possam retornar e nos ajudar cada vez mais a subir um degrauzinho esse nosso processo de crescimento espiritual que Emmanuel nos falava antes. Então, a lição que nós podemos ensinar com o exemplo que damos é benefício que retorna. As boas obras que fazemos no trabalho, as boas obras que fazemos no campo da virtude, as boas obras que fazemos na arte que aperfeiçoa ou que alarga o conhecimento, os horizontes de quem quer que seja, isto tudo só nos enriquece a experiência do espírito imortal que somos. E aí, Emmanuel, claro, né, ele vai nos dizer no finzinho algo fantástico do seu trabalho, que é o seguinte: dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros, a benefício de ti mesmo. Porque pensamentos sadios e elevados distribuídos convertem-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. Não é só para os outros. Quando nós dividimos, aquilo que vai respinga aqui, e com isso nós crescemos também. Nós nos melhoramos mais, né? O mundo, diz Emmanuel, é o caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Então, eles estão à nossa espera de que a gente possa levar as informações que esclarecem, que animam, né? E que tiram aquele véu da ignorância que muitas vezes impedem que a gente possa andar para frente, para o lado, enfim, né? E a fraqueza? Quando nós nos interessamos, quando nós nos importamos, quando nós olhamos para aquela outra criatura que fica naquele estado de desânimo
e nós levamos para ela, né, um estímulo, ela se automotiva, se ergue e caminha em direção a patamares melhores. Pedro disse na porta de Jerusalém para aquele homem paralítico: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. A força moral. E o homem levantou. Levantou e foi. Né? Quantos de nós não tem pessoas na família, alguém ligado, sucumbido pela viciação, pela drogadição? E essas pessoas precisam de estímulos permanentes para não desistirem daquela criatura que está sendo espoliada até por si mesmo, por uma atitude equivocada, que está sendo roubada de si, que está sendo machucada, privada do seu raciocínio, pela ação impensada de momentos anteriores. Aí, ele vem dizer que nós temos que aproveitar a gloriosa oportunidade de ajudar quem passa, sem cogitar de pagamento ou de qualquer natureza. E termina dizendo algo que precisa ficar para a nossa reflexão de hoje, de amanhã e dos dias subsequentes das nossas vidas. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Gente, eu vou repetir, eu vou desenhar. Eu estou aqui, né? Vou botar Deus aqui porque a gente nem sabe como é Deus. Nossa, a gente não tem a menor noção, né? Porque o velhinho de barbas não dá para aceitar mais. Acabou. O velhinho de barbas não dá para aceitar mais, né? Por onde é que eu vou chegar até Deus? Por essa criatura que está no meu caminho. Se eu quero chegar a Deus, olha, vamos olhar para o nosso próximo. Que nós possamos fazer a diferença. Onde há indiferença existe em grande escala. Ainda há muita indiferença entre nós. Precisamos fazer diferente para podermos chegar nesse Pai que nos ama e que confia em nós para fazer desses seus filhos criaturas felizes. Que Jesus nos abençoe, nos inspire na tarefa que nos cabe. Não é pequenininha, não. Ela é bem grandiosa. Quem sabe vai exigir bastante da gente. Mas se a gente não tentar, não vamos conseguir nunca. E dessa tarefa, nós vamos precisar para a gente poder crescer um pouquinho mais. Obrigada.